Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 2. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 20 ao versículo 22. Quero falar um pouquinho hoje sobre os atributos de Deus, em específico a soberania do nosso Pai. Daniel 2:20, Daniel capítulo 2, versículo 20, 21 e 22, que diz assim: todos encontraram? Pode nos ajudar aqui? Isso. Você pode acompanhar. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. Porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém, queridos? Quero falar um pouquinho hoje justamente sobre os atributos de Deus, porque muitas pessoas acham que Deus perdeu o controle das coisas, né? E eu quero te dizer que Deus está sentado num trono de glória e que Ele domina todas as coisas na terra. Então, Deus tem as suas qualidades, são os seus atributos. Deus é um ser inteligentíssimo e a gente precisa acreditar e confiar em tudo que Ele faz. A teologia sistemática vai denominar os atributos de Deus, as suas perfeições e as suas qualidades, ou seja, Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Diga: Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Então, ou seja, você não pode questionar a Deus. Por quê? Porque Ele é perfeito em tudo que faz. Às vezes nós falamos com a boca, mas nós não compreendemos com a mente. Porque a gente acha que Deus não nos ama. A gente olha para o cenário da terra e a gente fala: Deus se esqueceu de nós. Mas na realidade não é assim, irmão. Deus, Ele é um ser absoluto. Então a gente não pode reclamar. A gente tem que viver a nossa vida cristã com muita alegria e satisfação. Embora seja às vezes uns momentos ruins, que todo mundo passa. Quem já passou um momento ruim aí? Quem ainda não passou? Se prepare que você vai passar. Então é assim que é a vida. Agora nós precisamos parar de reclamar. Lembra de Gideão? Olha o que a palavra vai dizer lá em Juízes capítulo 6, versículo 13. Às vezes nós acreditamos que Deus é soberano, que Deus governa, mas a gente reclama. A gente culpa Deus porque algumas situações estão acontecendo na nossa vida. E Gideão reclamou. O que ele disse? Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso sobreveio a nós, e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contavam, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. As pessoas abandonam a Deus e querem atribuir tudo aquilo que acontece a ela, a Deus. Já no primeiro capítulo, quando você vai ler a história de Juízes no capítulo 6, no primeiro versículo vai dizer assim, ó: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas.
Ou seja, porque Gideão e todo o seu povo estava passando por uma situação difícil? Porque eles abandonaram o Senhor. Só que assim, dentre os atributos de Deus, existe o amor e existe a misericórdia. E Deus, com seu amor e sua misericórdia, quando alguém clama, mesmo vivendo em uma situação de pecado, quando ele clama e se arrepende, Deus, com seu amor e a sua misericórdia, alcança aquela pessoa e perdoa. Hebreus capítulo 12, versículo 6 vai dizer: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Deus corrige a quem Ele ama. Se Ele te ama e você está sendo corrigido, glória a Deus, você é filho. Mas eu não estou aguentando. Aí Ele dá mais uma, para parar de murmurar. Porque Deus é soberano. Diga, Deus é soberano. Então não questione, aceite a correção. Quando o seu filho erra, você que tem filho, o que você faz? Passa batido? Ou você puxa a orelha dele? Ou você dá uma lapadinha de leve? Deus é assim. Deus, Ele corrige a quem Ele ama. Então quem ama o filho também corrige. Para quê? Para o menino ficar são. Amém, gente? Amém. Olha o que diz aí Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, principalmente quando nós erramos. Aí Deus vem com seu amor, Deus vem com a sua misericórdia, estende ainda mais uma oportunidade. Ele nos dá o privilégio de recomeçar. Ele nos dá o privilégio da gente viver uma vida melhor. Olha que coisa boa, gente. Então nós precisamos obedecer a Deus, porque todas as vezes que nós fazemos opção para aquilo que é ruim, você pode ter certeza que Ele vai te pegar. Mas quer dizer que Deus castiga? Sim, irmão. Tem gente que está sendo açoitado por Deus e acha que é o diabo. Não. Você é filho de Deus. A Bíblia diz assim, aqueles que são filhos de Deus e não vivem pecando, o diabo não lhe toca. Então se o diabo não lhe toca, por que eu estou passando por isso? É Deus tocando em você. Porque Deus corrige a quem Ele ama. Então Deus governa sobre os séculos dos séculos. Ele tem o controle sobre tudo e sobre todos. Eu acho interessante que Moisés, ele escreveu um salmo, porque ele reconheceu justamente a soberania de Deus, que é o salmo de número 90. Ele vai dizer assim, do 1 ao 4. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formaste a terra e no mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes, tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são aos Teus olhos, como o dia de ontem que se passou, e como a vigília da noite. Ou seja, Moisés consegue enxergar Deus estabelecido na eternidade. Ele consegue ver um Deus que governa tudo, um Deus que está sentado num alto sublime trono, um Deus que tem todo o poder, um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que está inclusive aqui agora, olhando para cada um de nós. E nós precisamos compreender, irmão, 1000 anos são como o dia de ontem que passou. Toda a tua existência, que você luta tanto,
e de tantas gerações que você tem, diante de Deus passa, e Deus continua soberano, governando. Por isso que quem somos nós mortais, para questionar a grandiosidade de Deus? A gente precisa aprender e a glorificar o Senhor, inclusive quando Ele dá uma lapadinha na gente, e dizer: Senhor, obrigado, obrigado. É a única forma de eu aprender. E a gente então vai entrando, sabe, numa reverência tão grande com Deus, de respeito, que a gente começa a compreender quem Ele é, e a única coisa que a gente vai saber fazer é adorar o Seu nome, é engrandecer o Seu nome. Então diga assim: eu preciso entregar tudo a Deus, independente se Ele me abençoe ou não. Quem quer ser abençoado? E se Ele não te abençoar? A gente não canta isso? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, aí a porta não abre. Cadê? Por que que o Senhor não olha para mim? Só olha para o Thales? E a gente começa a entrar numa elucubração de mente, de coração, sendo que Deus está ali do lado e dizendo: acalma o teu coração, aquieta a tua alma, porque eu sei o que eu estou fazendo. Todas as coisas estão atribuídas ao meu caráter, diz o Senhor. E a gente precisa entender isso, irmãos. Então olha aí, ó. Vamos entender os atributos de Deus de duas maneiras. A primeira: existem os atributos comunicáveis de Deus, que Ele comunica a nós, para a gente compreender a sua essência. Então tem coisa que Deus faz e mostra para você, porque Ele quer se comunicar com você. A misericórdia é uma, o amor é outro, a bondade de Deus. São coisas que Deus está comunicando, é a essência dEle para o homem, dando ao homem um pedacinho de quem Ele é. E existem os atributos incomunicáveis de Deus, que Deus não quer que você questione. E dentre eles está a soberania de Deus, porque são coisas exclusivas dEle, coisas exclusivas, que só Deus pertence e mais ninguém. Ou seja, Deus é onisciente. Deus tem ciência de tudo, irmão. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Por quê? Porque de eternidade a eternidade Ele é Deus. Então Ele ocupa todo o espaço do universo. Ele é poderoso. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Ele é um Deus eterno. Ninguém criou Deus. Ele é a própria existência. Quem criou Deus? Tem um pessoal que fica perguntando, né? Quem criou Deus? Irmão, meros mortais, perguntando um bocado de coisa que não sabe, sendo que Deus continua reinando. Tu vai passar e Ele vai continuar reinando. Seus filhos passarão, Ele vai continuar reinando. Toda a sua geração vai passar e Ele vai continuar sendo estabelecido. E é assim que funciona. Deus é imutável, Ele não muda. Deus continua sendo quem Ele é. Amém, gente? Amém. Então preste atenção. Tudo está sendo nesse exato momento orquestrado por Deus. Deus não perdeu o controle. Ele está orquestrando, ó. Ele sabe de tudo que vai acontecer. Inclusive quem vai ser o presidente agora da República. Aí tem gente que fica preocupado. Ah, mas se o Lula ganhar, problema. Ah, mas se o Bolsonaro ganhar, problema também. Ele vai continuar sendo soberano. Ele vai continuar governando. Amém, gente? Ele se apresenta para João, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o alfa, é a primeira letra do alfabeto grego, e Ele é o ômega, Ele é a última letra. Deus está sinalizando para a gente, Ele está se comunicando com a gente, Ele está mostrando que Ele é grande, que Ele é soberano, e que a gente não pode questionar, simplesmente a gente deve obedecer.
e nem ficar preocupado, ansioso, perturbado. Ai, porque, irmão, guarde o teu coração, descansa a tua alma, pare de ficar perturbado. Amém? Ah, pastor, mas se as trevas dominarem, irmão, vai ser só por um período de tempo. Deus deixa as coisas acontecerem, e quando Ele vê que está na hora, Ele puxa a corda. Ah, mas quem governa sou eu. Ele diz, então morreu, acabou. Você acha que Deus não pode pegar essa galera do STF aí e fazer com que ele suma e desapareça num estalar de dedo? Ele pode. Agora por que ele não faz? Porque ele não quer. Ele está deixando, dando corda, mas uma hora a corda puxa. Aí a hora da prestação de conta é onde que o filho chora e mãe não vê. Então guarde, irmão, fique quieta, calma o teu coração. Deus permite que certas coisas aconteçam para que os filhos das luzes ou os filhos da luz se manifestem, e para que os filhos das trevas também se manifestem. Porque quando a taboca está comendo, quem é de Deus vai aparecer, irmão, e quem é das trevas também aparece. Na hora. Rola um frevo para você ver. Quem é de Deus vai fazer o quê? Vai se esquivar e vai passar de longe. E quem é do frevo, irmão, vai entrar, ó. São os filhos das trevas se manifestando. E Deus permite com que isso aconteça. Está em João capítulo 3, versículo 20 ao 21. Porque todo aquele que faz o mal e odeia a luz, ele não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então ambos vão aparecer. Então Deus é soberano. Não questione, simplesmente obedeça, porque Deus está se comunicando. É um atributo comunicável de Deus. Amém, gente? Deus tem o melhor para você. Diga assim, graças a Deus. Agora não significa que Ele vai te entregar tudo. Vai ter dia que Ele vai dizer assim, não, ponto, e acabou. E quando esse dia vier, aí você tem que aprender a dizer amém. Dele vem o sim, o amém. A gente canta com tanto coração, com tanta paixão, mas na hora da situação realmente real e palpável, a gente começa a falar um bocado de besteira, porque a gente não acredita que um Deus soberano pode governar essa vida, sendo que Deus, Ele tem todo o universo na palma da sua mão. Eu me lembro uma vez que Jó começa a questionar Deus. Deus aparece no meio de um redemoinho, que ele enviou um anjo lá no meio do redemoinho e falou assim, aonde tu estava quando eu criei a terra? Aonde que eu coloquei? Tu já viu a linha que está estabelecida? Quem já viu a linha que segura a terra? Ou a lua? Deus colocou lá, irmão, e acabou. E às vezes a gente acha que Deus, sabe, perdeu o controle. Ele não perdeu, Ele está soberano. Amém? Olha a didática de Deus aqui, irmão, que coisa linda. Lá em Gênesis capítulo 15. Todo o propósito é para cumprir a palavra. Tudo que está acontecendo é para se cumprir a... Que palavra? A dele. Tudo que está acontecendo está escrito na Bíblia. E tudo que está lá vai acontecer, se você querendo ou não. Ah, mas eu não concordo. Problema seu. É isso que Deus está comunicando para a gente. Olha o que diz, Gênesis 15, versículo 13 e 14. Então disse Deus a Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual
ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Eu pergunto, isso cumpriu? Sim ou não? Sim. Na realidade, o povo de Israel não ficou só 400, ficou 430. Porque Deus é tão soberano que Ele estabelece um tempo, mas por causa da murmuração, Ele estende o tempo, e Ele deixa lá, porque Ele é o dono do tempo. Então uma coisa que eu aprendo: não murmure, senão vai estender o tempo. Que tempo, pastor? Da prova. Então na hora da prova, aprenda a ficar em silêncio, aprenda a não falar nada, que é assim que a gente vai viver uma vida em Deus. Aí Deus libertou os escravos, 4 séculos apanhando, negócio estreito, pegou esse povo e conduziu eles no meio do deserto por 40 anos. Imagine um povo, 40 anos no deserto. Imagine você, que eu estava conversando com alguém na porta ali, a irmã falou, mas está quente, né, pastor? E eu lembrando, imagine no deserto, 40 anos sem ar-condicionado, que às vezes a gente está aqui ainda, está dizendo, mas que calor, ai. Aí parece que o calor fica mais quente ainda, o negócio fica estreito. Então, Deus colocou esse povo lá para organizar. Foi o chamado governo tribal, ou seja, onde os anciãos, eles comandavam as 12 tribos, eles guardavam o povo. Depois desse período, a gente vê Deus estabelecendo por meio de Josué, quando ele entra na terra prometida, e ele então estabelece juízes, e o povo então começa, receber instrução dos juízes de Israel. Aí a gente encontra um bocado de juízes, Sansão, Jefté, enfim, você vai encontrar lá Débora, Otoniel, outros tantos que estavam lá, julgando a causa do povo. Aí chega um momento, Samuel era outro. Aí chega um tempo que eles falam assim, não, agora a gente não quer ser governado por juízes não, nós queremos um rei. E quando eles falam que quer um rei, Samuel começa a chorar e Deus fala, não, ele não está rejeitando vocês não, ele está rejeitando a mim, é o meu governo, então deixa eles. E ele estabelece então o primeiro rei de Israel, a monarquia entra. Quem é o primeiro rei? Saul. Depois de Saul, depois de Davi, diga, Salomão. Depois de Salomão, Roboão. E justamente esse Roboão, nas mãos dele, porque assim tanto Saul, Davi e Salomão, os 3 reinaram 40 anos cada um. 40 anos. Nesse período, irmão, era estabelecida a unidade. Por mais que eles tinham suas desavenças, mas eles tinham unidade. As tribos estavam unidas. Mas quando o Roboão assume o reinado, em vez dele tomar conselho com os anciãos da época, ele vai atrás dos jovens, seus amigos. E então, quando ele recebe aqueles conselhos, e ele então começa a oprimir o povo, e o negócio fica estreito, e as tribos se dividem, ficando apenas 2. Aí a gente vê lá o reinado do sul e o reinado do norte. Aí a gente encontra depois o que? O povo se esquecendo de Deus. A Bíblia diz que o povo abandonou o Senhor. Agora, por que eles abandonaram? Porque Salomão, um homem mais sábio, um homem que tinha uma sabedoria extraordinária, inclusive que ele pediu a Deus. Ele casou com um bocado de mulher estrangeiras, e elas introduziram em Israel os seus deuses. E o negócio ficou estreito para Israel. O povo começou a macular o próprio Israel. Por isso que houve divisão, por isso que o negócio ficou estreito. Todas as vezes que nós deixamos de cumprir uma lei de Deus estabelecida por Ele, nós vamos cair em ruína. Vai haver divisão, vai haver coisas ruins. Por quê? Porque Deus, Ele é soberano, Ele não deixa barato.
E a gente precisa obedecer às leis do Senhor. O reino do norte é tomado pelos assírios. A Síria entra, leva o povo cativo. E o reino do sul, Nabucodonosor invade Babilônia e leva aquele horror de gente bonita, os príncipes, presos. Inclusive dentre eles, Daniel, que todo mundo conhece a história de Daniel. Irmãos, eu fico observando como é que Deus governa tudo. Eu só estou falando esse contexto histórico para você compreender. Nós chegamos em Daniel e foi a introdução da nossa leitura. Olha o que a Bíblia vai dizer em Gálatas 6:7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, porque eles se afastaram de Deus, Deus enviou, quem enviou? Quem enviou? Deus. Não foi o diabo que foi lá e falou, agora está todo mundo preso? Não, Deus enviou os babilônicos e os assírios para invadirem as cidades, tanto o reino do norte, quanto o reino do sul. Aí a gente vê o rei sonhando com uma grande estátua, e ele fica perturbado. Ele chama os astrólogos, ele chama, toda a galera que estava lá no reinado e diz, bora, me ajuda aqui, eu quero saber que revelação é essa. E ele não contou o sonho. E a gente não sabe. Fala, então vai todo mundo morrer. E quem estava no pacote? Daniel. E Daniel, como não é bobo, foi nos amigos e disse assim, gente, saiu um decreto aí, e nós estamos no sal. Mas o que nós vamos fazer? Vamos orar e pedir que Deus nos revele o que é isso que o rei sonhou. Então Deus revela o que ele tinha sonhado. Ele tinha sonhado com uma estátua gigantesca, cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés de barro misturado com ferro. Ou seja, Deus mostrando para Nabucodonosor que ele era soberano, que ele governa sobre todas as coisas, que ele tem o controle de todas as coisas. Deus estava mostrando, não só para ele, mas para nós hoje, uma linha do tempo. Deus está dizendo, olha, vai acontecer isso e vai acontecer isso aqui. Eu acho incrível que Deus revela, para Daniel, lá no capítulo 2, versículo 31 ao 35. Aí Daniel chega para o rei e diz assim, rei, eu tenho uma revelação do teu sonho. E olha que ele não tinha falado. E ele chega, tu, ó rei, estava vendo. E eis aqui uma grande estátua estava, e era imensa, cujo esplendor era excelente. E estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. O seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte ferro e em parte barro. Eu estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras no estilo. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Deus estava mostrando o que? Uma linha do tempo. Ele está dizendo, a cabeça de ouro representava quem? O império babilônico. Porque ele chega para o rei e diz, a cabeça de ouro é tu. Você é a cabeça de ouro. Deus está te mostrando que vai vir um outro reinado e vai acabar com o teu. Deus está dizendo que vai vir um reinado e vai destruir você. E ele então fica assustado. Ele diz, os braços de prata representam o império dos medos e persas. Foi quando Dário e Ciro entram também lá e acaba com Nabucodonosor, né? Juntamente com seu filho. Tem aquela passagem lá que mostra da mão. Quem lembra da mão? Mene, mene, tekel, passim, pesado foste na balança e achado em falta.
Então, ou seja, tudo aquilo ali era para cumprimento de uma palavra. O ventre de bronze representa o Império Grego. Aí todo mundo conhece a história do Alexandre o Grande, que destruiu os medos e os persas. Aí as pernas de ferro representam o Império Romano. E os pés de ferro misturados com barro representam 10 reis que serão estabelecidos ainda nos nossos dias atuais. Aí é onde a gente precisa abrir os nossos olhos. E eu quero chamar a sua atenção justamente para essa parte aqui. Por quê? Porque João, na ilha de Patmos, recebeu também uma revelação. E foi a mesma revelação. Só que João não viu uma estátua, ele viu uma besta, com 7 cabeças, 10 chifres. Apocalipse 13, versículo 1 ao 2. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu o seu poder, o seu trono e autoridade. O que a besta recebeu? Poder, trono e autoridade. Vamos repetir? Poder, trono e autoridade. Primeiro, o dragão. Quem é o dragão? Quem é o dragão, gente? A antiga serpente. Por que está falando o dragão, a antiga serpente? Porque está falando do nível de atuação. Está falando que no início era uma simples serpente, que não tinha, condições suficientes para atingir muitas coisas. Mas agora ele é um dragão, e o seu nível de atuação será terrível. E a gente precisa se preocupar com isso. Só que João disse assim, lá em Apocalipse 17, ele recebe a interpretação. E o anjo me disse, no versículo 7, porque tu está admirado? Eu vou te falar o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era, já não é, ainda que é. Assim há o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. Tem muita gente que erra aqui, dizendo que é o Império Romano, e não é, irmão. Os 7 montes aqui, porque fala dos 7 montes, as 7 colinas, não tem nada a ver. Viu? Ele está dizendo aqui, as 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. Diga 7 reis. 7. Aí ele diz, 5 já caíram. Quantos caíram? 5. Quais foram os reis que caíram? Vamos contabilizar? Diga Egito. Diga Egito. Assíria. Babilônia. Medo e Persa. E Grécia. Os 5 caíram. Aí ele diz, um ainda está ali. E quem é que estava governando naquela época de João? Diga Roma. Diga Roma. Aí ele diz, e o outro ainda não é vindo. Outro ainda não é? E quando vier, convém que dure pouco tempo. Diga pouco tempo. E a besta que era e já não é, e ela também é o 8º, ou seja, vai nascer um. E dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que vistes são os 10 reis, e ainda não receberam o reino, mas receberão poder com os reis por 1 hora, juntamente com a besta. O que eu falei? O que o dragão deu? Poder, trono e autoridade. O que ele está falando aqui? O que Deus está comunicando? Ele está dizendo que o dragão vai dar poder.
E ele vai dar trono, ou seja, ele vai dar uma cadeira política. Vai dar uma cadeira política para alguém. E ele vai dar também autoridade. O que é autoridade? Autoridade é algo espiritual. Então uma cadeira política e algo espiritual. Ou seja, pode ter certeza que vai ser um líder religioso que vai estar aí também com todo poder do lado, sabe, do anticristo. Que o anticristo vai governar. E ele vai aparecer. E eu te digo mais, e já está quase aparecendo, e olha lá se ele não tiver já estabelecido aqui na terra. E eu acho interessante, é que em Apocalipse 13, 7 vai dizer assim, por isso que eu falei, se preocupe com isso. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E foi permitido fazer guerra aos santos e os santos serão vencidos por um período de tempo. Por que eu tenho que estar preocupado? Porque nós estamos vivendo esse tempo. Hoje, nós estamos vivendo o tempo dos 10 dedos da estátua. E estamos vivendo o tempo dos 10 chifres que foram estabelecidos ali na visão a qual Nabucodonosor viu. E a gente precisa ficar preocupado por quê? Porque não é tempo de brincar. Deus está sinalizando tudo o que está acontecendo. Desde o Egito. Ele está mostrando, um vai entrar, outro vai cair, outro vai fazer assim. E ele está dizendo para nós hoje, para a gente, que vai chegar 10 reis que vão governar a terra. 10 reis. Então a gente tem que estar preocupado, porque está sendo estabelecido. A gente não sabe o que está acontecendo por aí, irmão. Ou a gente sabe? A gente não sabe quais são os acordos. Uma coisa eu sei, você sabe qual é a religião que vai predominar nessa época? É o satanismo. E já está governando em muitos lugares. Muitas bandeiras estão sendo levantadas. Hoje você vê aqui em Paranoá, eu recebi um vídeo esses dias. A ideologia tomando de conta de tudo. Menino entrando no banheiro de menina. Tudo está sendo preparado para quem? Quem vai reinar? É o anticristo. Está às portas. Eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Mas se não for, você pode ter certeza que os nossos filhos serão. Porque é nítido, irmão. As profecias mostram. Está tudo escrito. Deus está sinalizando. Ele está mostrando. Ele está comunicando. Olha, vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Vai acontecer assim. E olha, e vocês estão no tempo dos 10 dedos. Dos 10 chifres. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. É por isso que Deus está permitindo a operação do erro. Deus está permitindo a operação do erro. Para quê? Para Ele cumprir a sua palavra. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. João nos adverte, olha lá, 1 João, capítulo 2, versículo 18, anote isso, irmão. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. 1 João 5,19, todo mundo jaz no maligno. Ele está dizendo que o mundo está sepultado. Quando você chega numa lápide, está escrito o quê? Aqui jaz fulano. O mundo jaz no maligno, o mundo está sepultado. Então, não fique preocupado,
fique preparado. Você não tem que ficar preocupado, você tem que estar preparado. Para quê? A gente cantou agora, a igreja vai subir a qualquer momento. E tem muita gente que está desapercebido, está como aquelas noivas que dormiram, esqueceram de colocar azeite nas suas lamparinas. E Deus está estabelecendo todas as coisas para cumprir a sua palavra, para cumprir a sua palavra. O arrebatamento vai acontecer, irmão. Quem quer subir? Fosse assim, era bom demais, né, irmão? Quem quer subir? Eu. Se fosse agora, tu subiria? Seja honesto. Eu não preciso que você levante a mão. Mas quantas pessoas, irmãos, estão vivendo no engano? E você sabe por que estão vivendo assim? É Deus permitindo a operação do erro, para que os filhos dele se manifestem. E você precisa entender isso, irmãos. Você faz parte dessa geração, uma geração santa, uma geração eleita que o Senhor escolheu. Amém? Daniel 2, 44 e 45. Olha o que Deus fala aqui. Os reis serão estabelecidos. Quantos reis? Diga 10. Aí ele diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da mesma maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. Ou seja, é o mesmo Deus dizendo assim: vai acontecer tudo isso, mas eu vou acabar com isso. E ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber o rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho, e a sua interpretação é fiel. Deus é soberano. Diga isso. Deus é soberano. Não pense você que ele perdeu o controle. Não, irmão. Deus governa sobre os séculos dos séculos. Deus está sentado num trono de glória. Ele tem o controle. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, ou seja, tudo vai contribuir para você nesses dias. Mesmo sabendo que nós estamos prestes a receber o anticristo. Ele está chegando. Mas até nisso, até nas operações de erro que está acontecendo, até de coisas que você não concorda, com a imoralidade que está acontecendo sobre a terra, com a depravação do ser humano, mesmo acontecendo tudo de ruim, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que estão na brecha, para aqueles que estão andando em santidade, para aqueles que estão buscando o Senhor. Sistema virtual, a modernidade, 5G. Quem controla a internet? Quem controla a internet? Tu sabe? Tudo está sendo preparado, irmãos. Tudo está sendo preparado para a chegada dele. E ele virá. E quando ele vier, a gente tem que estar preparado. Sabe para quê? Para a gente subir. Para a gente ser arrebatado. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, irmãos. Apocalipse 22, versículo 11 e 20, eu quero finalizar aqui.
Se prepare, igreja. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Mas quem é justo, seja justificado ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, eu quem? Jesus. Enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: quem ouve, diga. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ela pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Ele virá. Se é santo, santifique-se mais. Ainda é pouco. Se é injusto, você está fazendo algumas coisas que não era para você fazer, se arrependa enquanto há tempo. Deus, Ele é tão poderoso, que Ele deixou tudo escrito, irmãos. Sabe para quê? Para mostrar os tempos e as estações para nós. E dizer: você só fica de fora do arrebatamento se você quiser. Até o tempo, pastor Edivaldo. Está contabilizado. Tudo. E o que tu está fazendo da tua vida? Pense nisso. Vá para casa, mas com seu coração focado. Como é que está a tua vida? O que é que tu está fazendo da sua vida? Porque a vida é sua. Como você está vivendo esse evangelho que chegou a você, de graça? É o que você precisa pensar hoje. Porque se você está devendo alguma coisa, irmão, hoje é dia de se arrepender. Hoje é dia de confessar a Ele. Hoje é dia de se humilhar diante de Deus, de pedir perdão dos pecados. Porque Ele está às portas. Eu sei que essas palavras, irmão, elas são pesadas. Eu sei que é difícil vir aqui à frente e dizer: eu sou o pecador. A gente tem vergonha, a gente só não tem vergonha de pecar. Mas para se arrepender, é difícil demais, porque a gente tem vergonha do que a gente fez. Você pode ver, cheio de santo aqui. Quando fala: quem quiser se arrepender, vem. Aí todo mundo fica sentado, por quê? Porque todo mundo é santo. Mas Jesus vai vir. E eu estou alertando você para você não ficar de fora. Da mesma forma, essa palavra está vindo para mim. Porque quem está me alertando, Ele é fiel e verdadeiro para cumprir a sua palavra. Aleluia. Então preste atenção. Naquela época tudo bem, irmãos. Mas o tempo foi passando. E nós estamos agora, nos pés da estátua.
E uma pedra vai ser lançada. E o reino dele não terá fim. A pergunta é: você quer ficar fora do reino? Eu tenho certeza que não. Então é tempo de se arrepender. É tempo de se humilhar.